Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente a mais uma aula de operações unitárias nos processos industriais. Na aula de hoje nós vamos ver transporte de vapores e gases. Essa aula é destinada a estudantes do curso técnico de Química, mais especificamente estudantes do Centro Paula Souza, das ETECs, ok? Então vamos lá. Transporte de gases e vapores. Uma vez que bombas não podem ser utilizadas em fluidos vaporizados ou gaseificados, as máquinas hidráulicas que se fazem esse trabalho são chamados de compressores. Compressores não admitem nenhum tipo de líquido ou sólido. Justamente pela natureza do transportado, alguns itens devem ser observados antes do início do procedimento. Relembrando, vapores e gases são fluidos que possuem baixa densidade e tendem a se dispersar espontaneamente. Muitos dos gases e vapores podem ser corrosivos, tóxicos, reativos, explosivos ou mesmo apenas asfixiantes. Diferentes das bombas, a estanqueidade do conjunto será sempre muito mais rigorosa do que nos transportes de líquidos, o que implica diretamente no custo do equipamento. Então, qual a diferença entre vapor, vapor superaquecido e gás? Eu tenho certeza que até esse exato momento muitos de vocês achavam que isso eram apenas sinônimos. No entanto, existe uma caracterização técnica que a gente deve entender para poder diferenciar, ok? Então, o que a gente chama de gás são gases, são os fluidos que se encontram à direita desta curva do ponto crítico, que é esta curva em azul. Então, todo daqui para a direita, né? Tudo que se encontrar nesta posição no gráfico, veja, esse gráfico é de pressão por entalpia, o famoso diagrama de Mollier. Tudo que se encontra à direita da curva do ponto crítico nós chamamos de gás. O que se encontra entre a curva do ponto crítico e a curva da região de líquido saturado, que é esta curva aqui, a gente chama de vapor superaquecido. E nós chamaremos de vapor todo o fluido que foi vaporizado e que se encontra aqui dentro desta região. Então, entendendo esse diagrama ele é um diagrama de pressão por entalpia e estas linhas vermelhas, as quais vocês estão observando, são chamadas linhas isotérmicas, ou seja, em qualquer ponto em cima dessa linha, a temperatura ela é constante, ok? Notem que no processo de vaporização de líquidos, que se encontram aqui à esquerda, as retas, as isotérmicas, elas são planas, tá? E constantes, indicando que durante o processo de vaporização de um líquido, a transformação da temperatura, a transformação do estado do líquido para o vapor, ele se dá a uma temperatura constante. Qual que é a lógica? À medida que você fornece calor para a mistura, o calor, em vez de aumentar a temperatura, ele é usado para o líquido para que ele migre da fase líquida para a fase vapor. Ok? Uh, essas linhas que vocês encontram aqui, que essa linha que se encontra, que ela tem a cor preta, ela é a linha de entropia constante, também chamada de isentrópica, e esta linha verde aqui que você visualiza é a linha do volume constante, chamada de isocórica. Ok? Então tá. Existem diferentes tipos de compressores. Compressores alternativos, que a gente chama em inglês de reciprocating, de uso industrial. Compressores tipo parafuso, que é o screw, de uso industrial também. Compressores centrifugal, também de uso industrial. E o caracol, que é o chamado scroll, que é usado em geladeiras e condicionadores de ambientes. Então, compressores alternativos ou reciprocating compressors são compressores que funcionam através da ação do pistão de movimento alternado vai e vem. Principais funcionalidades incluem a compressão de ar, refrigeração industrial, processos, climatização de áreas industriais, freio de veículos pesados e deslocamento.
Ele é muito semelhante o conceito à bomba alternativa. Claro que tratam-se de dois equipamentos totalmente diferentes, porém o conceito é o mesmo. Temos um êmbolo que é movimentado por um virabrequim ligado a um motor. Esse êmbolo faz com que um pistão suba e desça, admitindo o gás ou o vapor dentro de um pistão e comprimindo, e posteriormente a válvula de descarga abre, eliminando esse vapor, esse gás pressurizado. Compressor. O compressor funciona da seguinte maneira. O ar atmosférico entra no compressor através da válvula de admissão do cilindro de baixa pressão. Enquanto o pistão está descendo, o ar é sugado para dentro. Em seguida, a válvula de admissão se fecha e o pistão empurra o ar para cima. O ar só é comprimido porque as duas válvulas estão fechadas. Após o ar ser comprimido, ele é forçado a sair pela válvula de escape, sendo direcionado para o cilindro de alta pressão. Aqui ocorre o mesmo processo realizado no cilindro de baixa pressão. É necessário que o ar passe pelo processo de compressão 2 vezes, para que se consiga a pressão necessária para o funcionamento correto no sistema de freio do trem. Vamos ver novamente. Note que, a cada ciclo do pistão, a quantidade de ar no reservatório aumenta, elevando a sua pressão, conforme é indicado no manômetro. Muito bem, então, após a explicação, dando sequência, compressores do tipo parafuso ou screw, compressores que funcionam através da ação de dois rotores, sendo um macho e um fêmea, girando sincronicamente. Por cima de lóbulos dos rotores do compressor é derramado óleo que promove selamento para a compressão. Principais funcionalidades incluem refrigeração industrial, processos, climatização de áreas industriais e deslocamento de grandes quantidades de líquido. Rotary screw compressors are also positive displacement machines. These compressors employ two rotating, interleaved helical screws which capture air in a pocket between them. The space in which the air is trapped becomes smaller as it moves down the axis of the screw. The compressed air is discharged from the opposite end of the intake. Rotating screw compressors can be used in applications ranging from 3 horsepower to over 500 horsepower. They are commonly used by roadside repair crews to power air tools and are also used for automobile engine superchargers. Muito bem, então o que nós temos aqui, exemplo de um compressor do tipo parafuso. Na sequência, compressores centrífugos ou centrifugal compressors. Também chamados de turbocompressores, funcionam pelo movimento rotativo de um rotor, que é chamado de impeller, que adiciona através da força centrífuga velocidade ao fluido. Então, o difusor ele reduz novamente a velocidade, mas aumentando sua pressão. Principais funcionalidades incluem refrigeração industrial, processos, automobilismo, climatização de áreas residenciais e industriais. Let's examine the centrifugal compressor, which uses non-positive displacement vapor compression for compressing large amounts of refrigerant and are typically used in very large capacity cooling systems. A centrifugal compressor has 3 basic components: an impeller, a diffuser, and a volute casing.
Large capacity centrifugal compressors may have 2 or more impellers or stages in the same casing. Centrifugal compressors are usually driven by hermetic electric motors. However, open-drive centrifugal compressors are also available for applications using steam turbine, gas turbine, or engine drives. The impeller is a rotating circular disc with curved blades that is driven at high speed by the electric motor. As the impeller rotates, it moves refrigerant vapor from the suction opening in its center to the outer edge using centrifugal force. The vapor enters the suction at a relatively low velocity and leaves the outer edge of the impeller at a high velocity. This means that the impeller transfers its rotational energy to the vapor, but high velocity does not relate to high static pressure. To achieve the desired pressure increase, or compression, the vapor must be slowed down, converting its velocity pressure to static pressure. That's where the diffuser comes in. As high-velocity vapor moves radially outward through the diffuser, the flow area increases, slowing the vapor and increasing the static pressure. Some centrifugal models have diffusers with vanes or pipes which change flow direction and further slow the vapor. The volute-shaped casing collects the slow-moving, high-pressure vapor from around the diffuser and conveys it to the discharge connection of the compressor. Inlet guide vanes control a centrifugal compressor's capacity. These movable vanes are located in the suction opening. With vanes turned fully open, the compressor produces its full cooling capacity. As the vanes are closed, they reduce refrigerant flow through the compressor, reducing the capacity of the refrigeration cycle. In addition, capacity control in a centrifugal compressor can also be obtained by changing the rotating speed. This concludes our segment on the mechanical non-positive displacement vapor compression cycle using a centrifugal compressor. Please take a moment to complete the following learning activity. To continue, make your selection. Muito bem, então isso cobre compressores centrífugos, né? Por fim, compressores do tipo caracol ou screw. Então também são chamados de compressores rotativos, funcionam através da ação rotativa de uma espiral, que é o caracol, que capta o gás perifericamente e desloca contra a espiral fixa, entregando ao centro com alta temperatura e pressão. Principais funcionalidades incluem refrigeração domiciliar, semi-industrial, climatização de áreas residenciais, automobilística e industrial. Então o que nós estamos vendo aqui é um eixo descentralizado, rotativo, e o fluido ele irá ser succionado por cima, e esse movimento aqui da espiral vai captar o gás, no caso pode ser o ar, né? E ele vai comprimi-lo, tá? Então notem que em todo instante diversos segmentos da espiral providenciam um contato com a outra espiral fixa. E é nesses bolsões que o ar, né, como exemplo do nosso gás, ele acaba sendo comprimido. Tá? Então vocês podem ver aí que o volume do gás ele diminui, e quando ele diminui, aumenta a temperatura. Isso é indicado pela mudança da tonalidade da cor de azul para vermelho. Tá? À medida que o volume vai diminuindo, a temperatura também vai aumentando e ele é descarregado. Problemas relativos ao transporte de vapores e gases. Líquidos são praticamente incomprimíveis, por isso, se aplicada uma determinada força, tendem a escoar com facilidade. Pessoal, a gente fala que eles são praticamente incomprimíveis, mas a realidade é que eles têm uma taxa de compressão realmente muito baixa.
praticamente insignificativa. Vapores e gases, por outro lado, podem ser comprimidos e podem resultar, além da diminuição do volume, um aumento da pressão e temperatura. Então nós temos aqui uma equação de Clapeyron aplicada aqui para o conceito da termodinâmica, as seguintes incógnitas. Temos P, V, alfa, Z, nRT. Tá? Então, P é pressão, V é volume, alfa é o desvio da idealidade do fluido, uma vez que, inicialmente, a equação dos gases ideais de Clapeyron ela contempla gases monoatômicos, sem interação intermolecular, não reativos e gases puros. Tá? Então, o desvio da idealidade do fluido permite que nós usemos a equação a nosso favor, mesmo que o fluido não seja perfeito. Z é um fator de compressibilidade, ou seja, Z é uma partícula multiplicadora que vai transformar o valor da pressão que o gás pode sofrer na diminuição do volume. Tá? E por fim, N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura em escala absoluta. Então, se nós imaginarmos e separarmos tudo que não é variável do que é variável, nós temos que P vezes V sobre T deve ser constante, porque alfa, Z, N e R em sistemas fechados são todos constantes. O que isso quer dizer é que a multiplicação das variáveis de um processo, que é pressão, volume e temperatura, tem que ser, a utilização dessas variáveis, ela tem que ser constante esse produto. Então, num dado instante, se você tem um sistema P1, V1, T1, ele tem que ser igual a P2, V2, T2, independente de qual for o gás. Tá? Relembrando, ok? Logo, se nós aumentarmos a pressão e o volume abaixar, temos um aumento da temperatura. Então, nós imaginamos que se a pressão sobe, a temperatura também sobe. Se o volume sobe, a temperatura também sobe. Se a pressão sobe, o volume tem que descer. Vice-versa, eles são inversamente proporcionais. Tá? Então, dessa forma, temos que P é proporcional a T, V é proporcional a T, porém, P é inversamente proporcional a V. Ok? Essa é a relação que a gente tem da equação de Clapeyron. O que implica, ao aumentar a pressão de um gás ou um vapor, sua temperatura aumentará. Logo, alguns fluidos transportados que possuam ou apresentem explosividade por alta temperatura ou pressão devem ser estudados e calculados, além de possuírem uma malha de controle e segurança que atendem todas as normas de segurança previstas pela NR13. Então temos aqui, por exemplo, um exemplo de aplicação de compressores. Né? Aqui é o processo de Haber-Bosch para a produção de amônia, ok? Onde nós temos aqui vários compressores que estão fazendo com que esse processo tenha uma taxa de reversibilidade baixa, ok? Então nós temos aqui a admissão de metano e água, temos um reator que vai fazer a conversão para monóxido de carbono e gás hidrogênio, temos aqui a azida, né, que é o gás hidrogênio, e por fim nós temos aqui então o deslocamento da reação, né, dos componentes da reação, N2 e H2 e CO, para uma torre de lavagem. Essa torre de lavagem ela vai capturar o monóxido de carbono e vai permitir que os gases inertes, que são o nitrogênio e o gás hidrogênio, eles permaneçam no processo. Um compressor ele vai capturar a água, através da água, o gás carbônico. Tá? Então, nesse primeiro estágio aqui, existe a catalisação do monóxido para o dióxido de carbono. E nessa segunda torre,
nós temos a captura do monóxido de carbono, do dióxido de carbono pela água, a formação do tampão, onde nós vamos ter aqui o vapor seco de nitrogênio, né, o gás seco de nitrogênio e hidrogênio. Temos aqui um trocador de calor, tá, que é um refervedor, e um compressor, que vai fazer com que todo o sistema seja pressurizado. E o reator, que vai fazer com que essa reação ocorra, tá? Onde você vai ter a condensação da amônia, que é estocada. O gás que não é produzido, porque a taxa de conversão dessa reação é baixa, ele é reciclado para o processo. Então nós temos 1, 2, 3 compressores na produção da amônia. E agora, a lista de exercícios para vocês fazerem. Então, primeiro exercício: qual é a principal diferença entre bombas e compressores? Qual é a diferença entre vapor, vapor superaquecido e o gás? Esquematize o diagrama de Mollier, mostrando curvas como a isotérmica, isobárica, isocórica, isoentrópica, isoentálpica e o ponto crítico da água. Quais os principais tipos de compressores? Cite-os explicando o princípio de funcionamento de cada um deles. Por que um compressor não admite líquido? Por que comprimir um gás temos o aumento da pressão e o aumento da temperatura? E explique qual o significado das partículas multiplicáveis alfa e z. Ok? Pessoal, por enquanto é só. Ficamos por aqui. Espero que todos tenham entendido. Quaisquer dúvidas, vocês devem me procurar. Tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau.